Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu quero, a direção do Espírito Santo, falar algo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. O tema da mensagem é quando não há saída. Repete comigo assim: quando não há saída. Quando não há saída. Vamos mais uma vez, que a forma de decoração, de memorização é a repetição. Então você repetindo, você memoriza mais. 1, 2, 3 e... Quando não há saída. Ok. A Bíblia vai nos falar no livro de Êxodo sobre a saída, porque Êxodo significa, a tradução para a palavra Êxodo significa saída. Diz a Bíblia que o povo de Deus foi levado ao Egito. Deus havia preparado, deu um sonho a José, e no sonho, os irmãos conhecem a história de José. Ele era levantado e todos se curvavam e serviam a ele. E diz a Bíblia que chegou o tempo em que Deus levantou ao seu servo. Houve fome na terra e José agora estava governando o Egito. A Bíblia deixa claro que José, ali governando o Egito, ele estava e fez com que o Egito foi a saída que Deus preparou para que o povo dele não perecesse. E diz a Bíblia que o povo de Deus foi levado ao Egito e José ali governava. Amados, preste atenção aqui. Porém, José morreu. Os outros reis já não conheciam a José. E diz a Bíblia Sagrada que José ali estava, não conhecia o Senhor. E o que acontece? O povo começou a sofrer. Por quê? Porque o povo começou a crescer demais. Os egípcios se incomodaram e começaram a colocar jugo sobre aquele povo. Começaram a colocar escravidão. Os egípcios começaram a escravizar o povo de Israel. E diz a Bíblia que 450 anos eles passaram em escravidão. Até que chegou o ponto em que o povo de Deus clamou ao Senhor e Deus os ouviu. Levantou a Moisés para ir até Faraó, para que Faraó libertasse o povo de Deus. Porém, Faraó não quis libertar o povo de Deus. E para isso Deus foi manifestar o seu poder, porque Faraó, ele tinha em mente, a cultura que ali estava imperando, é que ele também era um Deus. Então o Deus Ra, o Deus Sol, e aí ele não iria aceitar vir um dos servos dos escravos para pedir a libertação. 600 mil homens, 600 mil mãos de obras gratuitas, era muita mão de obra, era aproximadamente 2 milhões de pessoas, era muito serviço gratuito, e Faraó não queria. E diz a Bíblia que ele não quis libertar o povo de Deus, e aí Deus começa a mostrar no Egito o seu poder. Diz a Bíblia Sagrada que Deus começou a mostrar no Egito o seu poder, e para isso Deus mandou as 10 pragas. E no final das 10 pragas, Faraó, ele cedeu, ele deixou ir o povo de Deus. E a Bíblia vai deixar claro que o povo iniciou aquela peregrinação no deserto, para a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão. Porém, Deus sabia que se ele fosse pelo caminho mais próximo, o povo no meio da guerra iria fazer o quê? Iria pensar em voltar atrás. E para isso, Deus começou a dar a volta com o povo no deserto. O amor de Deus era tão grande que, conhecendo o povo, ele disse: não, se eu for pelo caminho mais fácil, eles, quando verem a provação, vão querer voltar para a escravidão. Então eu vou dar uma voltinha com eles no deserto. Mas o povo não sabia para onde estava indo, porque eles estavam peregrinando. Porém, a Bíblia deixa claro que Deus
o Senhor ia diante deles. Êxodo capítulo 13, verso 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo. Isso fez o Senhor para mostrar que Ele estava levando o seu povo. O Senhor fez isso para mostrar que Deus não havia abandonado o seu povo no deserto. E para mostrar que Deus ainda era com aquele povo, mesmo que eles estavam no deserto, diz a Bíblia que, literalmente, uma coluna de nuvem ia diante daquele povo. Deus, ele estava adiante daquele povo, e uma coluna de nuvem estava durante o dia para proteger o povo de Deus. Imagina um calor caustigante no deserto. Mas diz a Bíblia que enquanto o povo caminhava, existia sombra, existia proteção, existia alívio. Por quê? Porque o povo caminhava na direção em que Deus direcionava. A nuvem ia para o lado esquerdo, o povo ia para o lado esquerdo. A nuvem ou a presença de Deus ia para a frente, o povo de Deus ia para a frente. Ia para o lado direito, o povo de Deus ia para o lado direito. Por quê? Porque Deus estava guiando o seu povo. E aleluia, naquela forma, o povo de Deus, seguindo a Deus, estava em proteção. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, na prova, a gente vê tanta coisa, e eu vejo o povo de Deus ali sofrendo, porque não é fácil caminhar no deserto. Ainda que Deus estava com o povo, não era fácil, mas o povo estava ali, mesmo que estava sofrendo, estava caminhando, mesmo que estava no deserto, estava caminhando, mesmo que estava na luta, estava caminhando. E quantas pessoas, quando entram um pouco no deserto, pensam em retroceder? Quantas pessoas, quando entram em uma tribulação, pensam em retroceder? Mas Deus era com o seu povo. Eu quero dizer a você, talvez você está vivendo o pior momento da sua vida. Talvez você está vivendo um momento conturbado, um momento de aflição, um momento em que você não queria viver. Porque quem é que gosta de andar no deserto? Quem é que gosta de viver no deserto? Ninguém. Mas diz a Bíblia que foi Deus que guiou aquele povo para o deserto. E eu quero dizer que por mais que você não entenda, foi Deus que permitiu que essa provação se levantasse contra você. Por mais que você não veja a lógica, foi Deus que permitiu que essa tribulação viesse até a sua vida. E talvez você fique sem entender, mas meu Deus, por quê? Mas como assim? Mas foi a permissão de Deus. Você pode não estar entendendo, pode não estar compreendendo, mas é Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Diz a Bíblia que Faraó, ele estava ali, ele libertou o povo, mas Faraó, ele se arrependeu daquela situação. E Faraó representa o inimigo de nossa alma, que não está satisfeito com a nossa libertação. Faraó, ele representa o inimigo da nossa alma, que quando ele vê a gente caminhando com Deus, ele se incomoda. Quando o Faraó ou o diabo vê a gente se caminhando com o Senhor, caminhando com Ele, ele fica incomodado. E ele faz o quê? Ele reúne todas as suas forças para tentar nos impedir de chegar na Canaã. Querido, querida, tudo que o diabo quer fazer contra você é para impedir você de chegar na Canaã, na terra prometida. Mas eu quero dizer a você, firma os seus passos, se aproxima um pouco mais do Senhor, porque a vitória é nossa pelo Senhor. Aleluia. Ele pode ter cavalos, ele pode ter cavaleiros, ele pode ter um exército, mas com você está o braço, aleluia, está o braço forte, aleluia, com você
está o general do general, o rei dos reis e senhor dos senhores. Lá do outro lado pode estar Faraó, mas com você está aquele que criou o mundo, e ele está com você nessa peleja. Aleluia. O Faraó não quer te ver bem. Ele quer, como é que ele quer nos ver, irmão? Aprisionado, acorrentado, quer nos ver escravizado. Essa é a forma que o diabo ou o Faraó tem planejado para a nossa vida. Mas diz a Bíblia no livro de Jeremias, diz Deus o Senhor: eu é que sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que nele esperais. Deus pensa bons planos ao nosso respeito, porém o diabo, o adversário das nossas almas, ele quer nos arruinar no caminho. E diz a Bíblia Sagrada que Faraó reuniu todo o seu exército. Faraó, ele começou a perseguir. Nesta altura, Deus não mandou o povo retornar e se acampar em Pinhairote. Êxodo 14, verso 2. Diz a Bíblia que Deus mandou o povo estava caminhando. Espera aí. Faz o seguinte, volta um pouco e se acampa em Pinhairote. E diz a Bíblia que o povo obedeceu porque a nuvem do Senhor guiava eles. De noite tinha coluna de fogo para os aquecer do frio do deserto e para iluminar o caminho que eles deviam seguir. E diz a Bíblia que Deus deu a ordem a Moisés, dizendo: manda esse povo se acampar aqui. E o povo assim obedeceu. Às vezes estamos cumprindo a vontade de Deus, ainda que se levante contra nós grandes aflições, e às vezes elas são tão grandes que somos tentados a olhar para o tamanho do problema em vez do tamanho de nosso Deus. Não é assim que acontece? A gente está no centro da vontade de Deus, a gente está com comunhão com Deus, está fazendo tudo que Deus quer, mas de repente se levanta um problema que você nem imagina, e você fica se perguntando: mas meu Deus, se o Senhor está comigo, por que nos sobreveio esse mal, como foi que fez o seu servo em Juízes capítulo 6, verso 13? Gideão perguntou: mas se Deus é conosco, por que é que veio tudo isso contra nós? Não é essa muitas vezes a pergunta, e a gente fica se questionando: mas como assim? Mas não foi Deus que mandou? Não foi Deus que orientou? Querida, entenda, querido, entenda, que não é porque Deus está com você que você está imune aos problemas. Não é porque Deus te mandou fazer alguma coisa que você está imune, está protegido de problemas. Porque há um evangelho sendo pregado lá fora, dizendo: venha para aqui, que aqui você vai prosperar. Aceita Jesus que sua vida vai mudar. Nunca mais você vai ter enfermidade, nunca mais você vai ter problema. É um evangelho mentiroso. Porque o Senhor disse: no mundo tereis aflição. Sabe por que Ele falou no mundo? Porque aqui é o local de tribulação, vai acabar, mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a isso. Mas um dia Ele disse: eu vou para o Pai, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E diz a Bíblia no livro de Apocalipse que lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. O hino da harpa cristã fala que nessa cidade ali enterro não hão de passar. Você não vai sofrer lá, mas enquanto que está aqui, você está sujeito a sofrimento. Não acredita nesse evangelho mentiroso que andam pregando por aí dizendo: venha para Jesus que a sua vida vai mudar, você não vai ter sofrimento. Mentira do diabo. Pode ser quem estiver pregando, é mentira. É mentira. Usam até a palavra para dizer: olha, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Querido, é distorção da palavra. É distorção. A gente vê Jesus entrando na casa da sogra de Pedro para curar a sogra de Pedro. A gente vê Jesus indo até a casa de Lázaro para ressuscitar a Lázaro. Ele era amigo de Jesus. E diz a Bíblia que eles mandaram recado, as irmãs de Lázaro mandaram um recado dizendo: vem embora rápido, porque Lázaro, teu amigo, a quem tu amas,
está enfermo, quase morto. Então percebemos que a enfermidade, que problemas, que adversidades, por mais íntimos que somos de Jesus, ela vai vir. Vai acontecer. Não é talvez, vai acontecer. Talvez você está na tranquilidade, mas saiba que vai acontecer. E eu não estou profetizando maldição na sua vida, mas é fato. Aleluia. Então muitas vezes percebendo, a gente fica nessa situação. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 22, que Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco. Eles disseram para os seus discípulos, Jesus disse, vai, entra nesse barco aí, atravessa o mar. E os discípulos obedeceram, porque quem estava mandando foi o mestre, foi ele que mandou. E diz a Bíblia que no meio do mar da Galileia, que não era necessariamente um mar, era conhecido como um mar, mas não era necessariamente um mar, era um lago grande, eles chamavam de mar. No meio do mar, diz a Bíblia que se levantou uma grande tempestade de vento. Nossa, mas como é que pode? Imagina, no meio da noite, no meio do mar, do nada, não tem nada nem ninguém, e o vento se levanta contrário. E quanto mais os discípulos remavam, mais o vento assoprava eles para trás. E os discípulos remavam, e o vento levava eles para trás. E eles passaram a noite inteira lutando contra o vento. Imagina, mas como é que pode? Foi Jesus que fez, e antes a gente viu ele multiplicando os pães. Não, eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele tem autoridade, mas como é que pode? Por que é que eu estou vivendo esse negócio? E talvez, será que a gente vai morrer aqui? Porque muitas vezes quando a luta vem, quando a prova vem, quando a tribulação vem, a gente pensa que a tribulação é para nos matar. A gente pensa que aquele evento vai tirar a nossa vida, vai nos levar para longe, vai acabar com a gente. Mas saiba que quem domina o vento, ele está com você. Aleluia. E no meio daquela aflição, no meio daquele mar, o vento levantando-se contra aquele povo, aqueles discípulos, a água entrando no meio do barco, alguém remava, outros tentavam tirar a água, e alguém se segurava no barco e pensava, a gente vai morrer aqui. Enquanto estava todo esse momento conturbado, quando pensa que não, na quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as ondas. Aleluia. Ele vem caminhando, ele não veio correndo, não. O que eu acho interessante é isso, missionário. Ele podia vir correndo, né? Porque a Bíblia fala que ele socorro bem presente. Não, mas ele veio caminhando. Sabe por que ele veio caminhando? Porque ele tem controle da situação. Ele tem domínio, ele sabe o que está acontecendo. Você pode estar dizendo, Senhor me socorre, Senhor me ajuda, e fica desesperado, mas ele tem domínio. Marta e Maria, quando viram Jesus se aproximar, correram ao encontro dele. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pensando, você chegou tarde, mas ele veio caminhando. Jesus não estava correndo, sabe por quê? Porque ele tem controle da situação. Sabe esse problema que você está vivendo? Sabe essa dificuldade que você está enfrentando? Você quer um socorro imediato, mas no tempo de Deus, ele vem ao seu encontro. É no tempo de Deus. Um homem estava na beira do tanque, porque diz a Bíblia que uma vez no ano, vez por outra, o anjo descia e movimentava as águas, e o primeiro que ali descia era sarado da sua enfermidade. 38 anos tinha um cidadão ali, e ele viu tanta gente ser curada, e ele não. Mas Senhor, até quando? Mas chegou um dia em que Jesus entrou no alpendre. Aleluia. Como é que Jesus entrou correndo? Não, ele entrou caminhando. Ele passou por um enfermo, passou por um leito, por outro, foi passando. E diz a Bíblia que ele chegou lá, ali naquele lugar que aquele homem estava, e disse: Ei,
você quer ser curado? E aquele homem estava acostumado a ver alguém receber ajuda para ter o favor de Deus. E ele disse, mas como é que eu posso? Não tem ninguém que me ajude. Ele disse, eu não perguntei isso não, querido. Eu estou te perguntando, você quer ser curado? E ele disse, olha, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia, aleluia. Talvez o problema que você está enfrentando está impedindo você de caminhar. Você talvez está tentando remar, talvez você está tentando sair do lugar, mas a provação te paralisou ali. Talvez você está como o povo de Deus, está em Pinharote, foi ordem de Deus, foi mandamento de Deus, fica aqui, e você não consegue sair. Muitas vezes aquele homem estava ali, pensava, é final de ano, quem sabe, aleluia, ele estava pensando nas festas, porque nesse período estava acontecendo as festas, e ele queria, talvez o seu coração desejava que ele estivesse lá também, mas ele estava ali, retido à beira do tanque, ele não podia sair dali. E talvez a prova que você está enfrentando te paralisou, querida. Talvez a prova que você está enfrentando te paralisou, querido, que você quer sair do lugar, que você quer sair dessa situação, mas não consegue. Mas saiba que o Nazareno, o Filho de Deus, está indo ao teu encontro. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai ao seu encontro, ele não precisa, aleluia, ele sabe o seu endereço, ele sabe o seu nome, aleluia, ele sabe a tua história, ele sabe há quanto tempo você está enfrentando essa situação, ele sabe há quanto tempo você está no deserto, mas ele vai mudar a história de alguém. Aleluia, aleluia. Os discípulos estavam ali quando pensou que não havia Jesus andando sobre as ondas, e diz a Bíblia que Jesus, ele disse, não temas, porque o medo antes era sobre as ondas e sobre o vento, mas quando Jesus se aproximou, eles não reconheceram que era Jesus, e o medo veio agora sobre Jesus, porque tem hora que Jesus se revela de uma forma tão grande assim, tão sobrenatural, que provoca medo em alguém. Aleluia. Eu quero dizer a você, na autoridade do Senhor Jesus, Ele vai te surpreender. Aleluia. Talvez naquele mar, os discípulos começaram a pensar, nunca mais eu vou ver o rosto de ninguém, eu vou morrer aqui, vou ser sepultado nas ondas, nas águas, ninguém vai me reconhecer, eu não vou ver mais minha família. Eles talvez pensaram que não ia olhar mais o rosto de ninguém, e quando menos eles pensaram, Jesus veio caminhando sobre as ondas. E aquilo foi uma forma tão grande que eles ficaram assustados. O pavor veio sobre eles, porque ninguém nunca viu na história alguém andar sobre as ondas, ainda mais no meio da tempestade, naquela tranquilidade. Eles ficaram com medo de Jesus. Mas o que é isso? E diz a Bíblia que Jesus entrou no barco, e quando entrou no barco, ele disse, mar, vento, aquieta-te. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E estava tudo em tribulação, as ondas, o vento fazendo tanto barulho, mas quando veio a ordem, diz a Bíblia que naquele mesmo instante veio a bonança. Aleluia. A tua história vai mudar. Aleluia. Esse vento que você está enfrentando, que é contrário a você, ele vai se calar. Essas ondas que estão se levantando contra a tua vida, ela vai ter que baixar, porque ele vai entrar na tua guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai entrar, ele vai mandar, ele vai fazer. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Bíblia continua mostrando a história. O povo estava ali em Pinheirote. E uma das traduções, como é bem conhecida hoje, que Pinheirote significa beco sem saída. Imagina, Deus mandou você, guiou você, levou você
para um beco sem saída. Mas para quê? Ainda mandou você acampar, fica aí quietinho. Fica quietinho. Diz a Bíblia que o povo estava ali em Pinheirote, num beco sem saída. Está fazendo o que aqui, Moisés? Não sei. O que a gente vai fazer aqui? Não sei. Ele só mandou a gente acampar, só mandou a gente esperar. E diz a Bíblia que, de repente, o povo estava ali acampado naquele beco sem saída. De um lado, de outro, muralhas, né? O deserto, na frente tinha o mar. Aí quando o povo estava ali cercado, diz a Bíblia que lá vem Faraó. Onde é que Faraó vem? Vem atrás. Quando o povo se viu cercado, quando o povo se viu sem saída, quando o povo se viu naquela situação, eles começaram a gritar, houve alvoroço. O povo se viu naquela situação, eles começaram a gritar, ficaram preocupados. Quando o povo viu se aproximando Faraó, e onde eles estavam, o desespero quis tomar conta do povo, porque é natural. A gente somos carne, e quando eles viram, a gente vai morrer. E aí começaram aquele desespero, e aí começaram a clamar. E Moisés foi clamar ao Senhor: Senhor, e agora, Senhor? E Deus disse: Moisés, o que é que eu coloquei na tua mão, querido? E ele disse: Senhor, eu tenho uma vara. Disse: pois então, meu filho, usa essa vara, toca no mar, ele vai se abrir. E diz a Bíblia que ele disse: olha, diz ao povo que marche. Tem hora que Deus manda a gente parar, mas tem hora que ele disse: agora é hora de caminhar. Agora é hora de você caminhar. Aleluia. E diz a Bíblia que quando o povo começou a ver aquele desespero, Faraó se aproximando, houve aquele tumulto todo. Diz a Bíblia que Deus abriu um caminho no meio do mar. Glória a Deus. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Eu quero dizer que a Bíblia fala que Deus abriu um caminho no meio do mar. Ou seja, aleluia, aleluia. Ainda que quando você está enfrentando a maior dificuldade da sua vida, ainda que você esteja enfrentando o maior deserto da sua vida, quando você olha e não vê saída, Deus, Ele vai abrir caminho para você passar. Deus, Ele vai, aleluia, Ele vai mudar a história. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus não leva ninguém para o deserto, para morrer no deserto, a não ser que seja desobediente. Aleluia. Deus te levou para o deserto para te aperfeiçoar. O barro, quando ele entra na olaria, é para ser moldado, é para ser amassado, mas ser preparado para ser vaso de honra. Talvez você está na olaria de Deus, você está sendo amassado, você está sendo pisoteado. Na olaria tem aleluia, muita aprovação, mas chega o tempo da mudança, e eu quero dizer a você: vai passar esse momento de aflição. E quando o povo está ali clamando, desesperado, aleluia, porque é assim, não é? O que a gente vai fazer? A gente está no meio do deserto, não tem, olha, tem muralha de um lado, tem muralha de outro, tem rio na frente, tem Faraó atrás. O que fazer quando não há o que fazer? Hein? O que fazer quando não há o que fazer? O que fazer quando não há o que fazer? Querido, querida, quando não há o que fazer, o segredo é crer. Eu vou falar de novo. Quando não há o que fazer, o segredo é crer. Glória a Deus, aleluia. Porque tem alguém que quando não há, se vê cercado no deserto, se vê sem saída, se vê como em Pinheirote, num beco sem saída, ele fica desesperado. Vai no Facebook, começa a murmurar do pastor, ele começa a falar daqui, corre de um lado, corre para o outro. Mas olha, quando não há o que fazer, o segredo é crer. Aleluia. Glória a Deus.
E diz a Bíblia que Moisés estava ali como eleito de Deus. Ele confiava que Deus ainda estava no controle. Você confia que Deus está no controle da sua vida? Aleluia! Porque tem hora que a tribulação é tão grande que parece que ela nos domina. Mas não é assim não. Diz a Bíblia, a história em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Vamos abrir aí 2 Crônicas, capítulo 20. Essa história é tão linda, tão maravilhosa. 2 Crônica narra a história de um rei que tomou uma atitude diferente na hora da prova. O rei Josafá. 2 Crônicas 20, verso 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Verso 3: então Josafá temeu, o que é normal, e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Eu quero te dizer que quando não há o que fazer, o segredo é crer, é acreditar. Ele disse: eu não tenho mal o que fazer não, então vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor, vou confiar no Senhor, vou acreditar no Senhor. E diz a Bíblia que ele apregoou um jejum, e ele acreditou tanto no Senhor que daqui a pouco Deus levanta um profeta e disse: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e estáis quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Aleluia. E diz a Bíblia que ele acreditou tanto no mistério que ele disse: ó, já que a gente não vai ter que lutar, vamos fazer o seguinte, vamos cantar. Aleluia. Ele confiava tanto que ele arranjou louvores no meio da luta. E diz a Bíblia que ele disse: ó, faz o seguinte, soldados armados, vai para trás, todo mundo para trás. E o que é que a gente vai fazer agora? Vai colocar quem canta. No meio dessa prova a gente tem que cantar. E diz a Bíblia que eles começaram a cantar. E eles foram caminhando e cantando. E quanto mais eles caminhavam e cantavam, mais Deus trabalhava do outro lado. Mais Deus mudava a história. Deus colocou emboscada. Deus fez tanta coisa que quando o povo chegou lá, Deus já tinha resolvido tudo. Eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Esse deserto não pode arrancar a confiança que você tem no Senhor. Essa tribulação não pode apagar o adorador que há em você. É nessa hora que você tem, aleluia, aleluia, nessa hora que você tem que adorar. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Aleluia. E diz a Bíblia que quando o povo estava ali, Deus mudou a sorte daquele povo. Deus mudou. Aleluia. E assim, querido, eu quero te dizer que Deus, Ele vai fazer. O povo estava em Pinheirote, não tinha o que fazer, eles não tinham mais o que fazer, mas Deus estava com o povo. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor que estava na frente deles, naquela caminhada, ele foi para trás. Lembra que no início da jornada do deserto, Deus, ele colocou um anjo e o povo ia caminhando, o anjo do Senhor estava na dianteira. Mas no momento da tribulação, quando o faraó começou a perseguir, ele saiu da frente e foi para trás. Glória a Deus. Aleluia. Ele saiu e foi para trás. O que a Bíblia nos fala? No livro de Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar. Ele tem anjos para cuidar de você, para proteger você, para guardar você. Aleluia. E a Bíblia continua falando: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Era projeto de Faraó pegar o povo, e quando ele viu que o povo estava num beco sem saída, agora eu acabo com todo mundo. Mas o anjo do Senhor estava ali para guardar, para livrar o povo do laço. Aleluia. E a Bíblia fala que debaixo das asas do Senhor estamos seguros.
Aleluia. O diabo pode tentar, ele pode planejar, mas se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, sabe por quê? Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Aleluia. Pinhairote veio para provar o povo, para mostrar ao povo que quando não há o que fazer, quando não há saída, Deus ainda se levanta do trono. Eu vou dizer, Deus ainda se levanta do trono. Aleluia. Deus ainda se levanta do trono. Aleluia. Ele vai se levantar ao teu favor. Ele vai se levantar a favor da tua família. Ele vai se levantar a favor da tua casa. Aleluia. Talvez você olhe para um lado, olha para o outro. Talvez você distribui tanto currículo e não sabe mais o que fazer. Mas lembre-se que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu estava vivenciando um momento bem de dificuldade. Eu já até contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu estava desempregado e eu tinha vindo para cá por orientação de Deus. Saí de Recife, vim para cá, orientação de Deus. E eu cheguei aqui, fiquei um tempo desempregado. E eu fiz curso para aqui, curso para ali, ficava naquela coisa, entrega currículo, nada, porta fechada. E eu disse, Senhor, eu lembro numa manhã de segunda-feira, eu peguei meu currículo, eu sei muito dinheiro, e eu saí assim, a deriva. O que eu vou fazer? Eu com o currículo na mão, e eu fui contando uma história para Jesus. Eu disse, Senhor, eu vim para cá para cumprir a vontade do Senhor. Eu não pedi para vir para cá, foi o Senhor que me trouxe aqui. Mas, Senhor, estou enfrentando essa dificuldade toda. Eu não estou pedindo muito, estou pedindo um emprego ao Senhor. Mas, Senhor, e eu fui contando aquela história. Do Senhor. Ou o Senhor abre a porta aqui, ou então eu vou ter que voltar para Recife. Eu preciso cumprir a tua vontade, mas eu também preciso trabalhar. E eu estava desejoso de conseguir uma casa e nada, e um emprego e nada, e aquela coisa. E eu fui contando aquela história para o Senhor. Numa angústia, porque quando a porta está fechada, que é só Deus. O povo começou a bater, dizendo, Noé, abre a porta. Mas quando Deus fecha a porta, é só Ele que fecha a porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Eu estava ali enfrentando aquele deserto, e eu disse, Senhor, faz um milagre. E aí o que acontece? Eu estou caminhando para chegar no ponto, sem saber para onde eu ia. Eu vou para onde? Sei lá, vou pegar um ônibus para entregar currículo, não sabia nem para onde. E aí, quando eu pensei que não, daqui a pouco tocou o telefone. Peguei o celular, atendi. Alô, aqui é da empresa tal. Eu queria verificar com você se você tem interesse de fazer uma entrevista tal dia. E eu disse, tenho. Desempregado, como não? Aí eu tenho sim, tal dia. Ele marcou tudo, eu voltei para casa na felicidade. E aí, irmão, e eu fiquei ali naquela felicidade. Quando eu penso que não, era uma empresa que eu nunca nem ouvi falar o nome dela. Eu não conhecia ninguém nessa empresa, não tinha relação nenhuma, não sabia nem onde ela, nunca tinha passado na porta dela. Quando eu pensei que não, o telefone tocou. Eu não sei como chegou o meu currículo lá, eu não sei como aconteceu, mas eu sei que quando Deus se levanta, Ele abre porta onde não tem parede. E diz a Bíblia que o povo estava ali, sem saber o que fazer. Ele disse, toca nas águas. E diz a Bíblia que quando tocou, o mar se abriu. Glória a Deus, aleluia. Deus vai abrir uma porta de escape para você. Glória a Deus, aleluia. Deus vai mudar a história para você. Você não vai morrer nessa situação. Você não vai enfrentar, aleluia, humilhação. Porque Deus, Ele está se levantando ao seu favor. Glória a Deus, aleluia. Deus está se levantando
velhinhos passando, e no meio daqueles paredão de água, eles passando a mão, igual meninos, quando vai passando na rua. Lembra, menino, quando nós chegamos na rua da escola e sair com a mão assim na parede? Eu imagino os velhinhos assim, com a mão na parede, todo mundo colocando a mão naquele paredão de água e olhando assim, dizendo: isso é água. Ele batia forte assim, ó, batia forte, e dizendo: tá forte aqui o negócio. E outras pessoas colocavam o pé bem forte assim, dizendo: dá para caminhar. E outros dizendo: dá para caminhar não, meu querido, dá para correr. Sabe por quê? Quando Deus está no negócio, Ele abre o caminho no meio do mar de uma forma tão poderosa que você não caminha no meio da lama, não, querido. Você caminha no meio de um caminho novo. Deus vai preparar caminho para você passar. Você vai olhar e vai dizer: mas como foi isso? Alguém vai dizer: foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aleluia. Ninguém vai poder dizer: foi peixe, foi porque era amigo do homem. Não, foi Deus. Aleluia, aleluia. Querido, eu quero que você entenda a dimensão. Você andar, quem já foi na praia aqui? Quem já foi? A onda bate, quando volta, coloca o pé lá, não, tá tudo molhado. Dependendo, você o pé afunda. Não tinha isso não, era terra seca. Deus não faz ninguém caminhar no meio da lama. Ele tem caminho novo para você passar. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando vai mudar a minha história pregada? Eu não sei. Para algumas pessoas, o de repente de Deus talvez vai ser essa semana. Eu estava no meio de um culto como esse, a pregação maravilhosa, tudo uma bênção. Mas no final do culto, o pregador da noite disse: irmão Leandro, eu quero falar com você. Ele era um pastor de uma igreja. E aí ele foi pregar na minha igreja. E aí eu esperei. O culto foi bênção, a palavra foi maravilhosa. E ele disse: Leandro, eu quero que você vá pregar na minha igreja. E nessa época eu estava querendo minha casa própria, coitado de mim, oh Jesus. E eu lembro uma vez que eu fui na imobiliária com o meu contra-cheque, mais o contra-cheque da minha esposa. E eu naquela fé viva, eu disse: vamos lá, amor, vamos lá. E Deus talvez tenha uma história, um negócio bom pra gente. Era lá em Joatuba, mas eu disse: amém, se for da vontade de Deus, é isso mesmo. E tal, naquela alegria, eu peguei meu contra-cheque, o contra-cheque da minha esposa. E quando eu cheguei lá com o meu contra-cheque da minha esposa na época, o cidadão olhou assim para o meu contra-cheque, junto com a minha esposa, ele somou o salário dos dois. Ele disse: isso aqui não dá para nada não, meu filho. Ô irmão, quando fosse só o meu salário, tudo bem, mas era o meu salário da minha esposa. Aí ele falou: isso aqui não dá para nada não, meu querido. Uma casa lá em Joatuba. E nada contra Joatuba. Se tiver alguém que mora por ali, ou então tem parente, tem nada contra, mas é bem distante, né? E eu disse: o quê? Não, isso aqui não dá para nada não. Ô irmão, você é tão decepcionado, porque eu acreditava que ia ser dessa forma. E aí eu pensei que não, eu desisti. Eu disse: quando Deus quiser abrir essa porta aí da casa própria, é isso mesmo. Aí eu fiquei desempregado. Eu disse: agora pronto. Se trabalhando não conseguia, desempregado então, acabou-se. E eu disse: quando der, esse sonho vai acontecer. Aí o que acontece? Eu estava ali, o irmão veio me convidar para pregar. E eu querendo uma porta de emprego, querendo uma casinha, querendo um carrinho e tal. E eu nada, mas fazer o que, né? Eu estava ali na igreja, eu disse: vem pregar na minha igreja. Acabou o culto, o que é que você vai pregar na minha igreja? A gente está com a campanha e é toda quinta-feira e eu quero que você vai pregar tal dia, me deu a data. E aí eu disse: não, tudo bem. E ele me deu o tema. Quando ele me deu o tema, irmão, aquilo ali foi como, eu não sei nem explicar como, mas sei lá, ele chegou assim, ele me deu um tema, aquele tema bateu assim no meu peito, pá!
E eu senti aquele negócio forte. E eu disse, meu Deus. O tema era Cantares de Salomão 2. Apareceram as flores na terra. E o tempo de cantar chega. Oh, irmão. A mensagem, o culto foi maravilhoso. Mas na hora que ele me deu o tema para eu ir lá pregar, na hora aquilo ali veio, bateu no meu peito e disse amém. Eu agarrei e eu disse amém. Isso eu saí no domingo. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu saí para procurar emprego. Quando eu pensei que não, o telefone tocou, eu voltei para casa. Era Deus trabalhando assim, ó. Porque às vezes a gente pensa que é por uma forma que Deus vai nos abençoar, mas é de outras formas. Porque a gente, ele diz, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho para você. E o que eu faço hoje, você pode não estar entendendo, mas você vai compreender. E aí, eu estava ali, quando eu pensei que não, ainda nessa semana, irmão. Aí Deus fez assim, ó. Ele mudou, ele trouxe um reboliço assim tão grande na minha vida. O reboliço de Deus. Aí quando eu pensei que não, alguém disse, olha, eu tenho uma casa. Você não quer ficar com essa casa para você, não? Eu disse, não, mas eu estou desempregado. Não tem problema não, a gente faz um jeitinho bom para você. E eu disse, mas desempregado? Não, a gente vai para você. E aí fizemos o contrato. Quando eu pensei que não, fui lá, fiz a entrevista. Aí alguém disse, olha, a gente não dá 2 passagens. Não preocupa não, eu vou comprar uma moto. E eu desempregado? Eu vou comprar uma moto para ir trabalhar. E eu fui lá, irmão, quando eu pensei que não, já estava eu fazendo a mudança para ir para minha casa própria. Aleluia, eu estava desempregado, fazendo mudança para ir para minha casa própria. Quando eu pensei que não, aí a porta se abriu, eu passei por ela. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui lá e tirei uma moto zero. Aleluia, no primeiro dia de trabalho, a moto estava chegando lá em casa. E Deus começou a mudar a história da minha vida. Sabe por quê? Porque Deus ainda é Deus. E eu quero dizer, o novo de Deus vai chegar na tua vida. Aleluia, eu quero dizer que Deus vai mudar a história de alguém assim, ó. E alguém vai olhar e dizer, mas como pode? Foi Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor a tua graça, o teu favor. Talvez não é ainda o tempo de o Senhor mudar a história de todos, mas eu quero pedir ao Senhor, renova as forças daquele que está no deserto. Abre caminho para que alguém caminhe, Senhor Jesus amado. Renova as forças. Quem estava perdendo a fé, que o Senhor dê a ele, meu Pai amado, autoridade para vencer essa fraqueza espiritual. Que o Senhor dê a ele graça para caminhar. Dê a ela graça, porque o deserto não é para nos matar. O deserto não é para tirar a nossa vida. O deserto não é para tirar a nossa paz, mas para nos dar experiência com o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai amado, aleluia, renova as forças de alguém, surpreende alguém, meu Pai amado, traz surpresa sobre a vida de alguém, muda a história de alguém, meu Pai amado, se revela, ainda que seja no meio desse mar, ainda que seja no meio dessas ondas, se mostra para ele, meu Pai amado. Pai, entra no barco dessa pessoa, vem trazer paz, vem trazer bonança, vem apaciguar as ondas. Pai, eu quero convidar o Senhor, entra nessa peleja para nos dar fé, aleluia, nessa peleja, meu Pai amado, aleluia, que o Senhor possa, aleluia, batalhar por alguém, lutar por alguém, e que o nosso trabalho seja apenas cantar a tua majestade santa. Pai, eu quero glorificar ao Senhor por cada vida que aqui chegou, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar uma salva de palmas e tomar o pão.